Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez, hoje falando sobre os dízimos e ofertas, né? Eu creio que é uma parte extremamente importante hoje na obra de Deus, nós termos pessoas que se levantam para dizimar e ofertar na obra de Deus como prova de amor e reconhecimento e devoção ao nosso Deus, né? E, e hoje a gente vem trazer uma palavra aqui justamente para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito do que são os dízimos, do que são as ofertas, né? E o que isso acaba nos trazendo na nossa vida pessoal, profissional e, e nas demais coisas também que Deus acaba nos acrescentando, né? Então eu começo lendo aqui um artigo que fala que os dízimos e as ofertas que trazemos à casa do Senhor são uma demonstração de amor e devoção ao nosso Deus, reconhecendo seu senhorio em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Eu creio também que o fato de nós sermos dizimistas, o fato de nós sermos ofertantes, é uma forma também de nós demonstrarmos a nossa rendição a Deus, né? O nosso reconhecimento de que nada somos e de que nós somos extremamente dependentes de Deus. Para isso eu trago Mateus, abram a palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Então a palavra aqui em Mateus ela nos coloca algo extremamente importante que nós devemos repensar ou colocar em prática, né? A respeito de aonde está nosso coração, né? Nosso coração está nas coisas materiais, está nas coisas mundanas, ou nosso coração está em Deus? E a partir do momento que nós colocamos o nosso coração em Deus, a partir do momento em que nós demonstramos que nós somos extremamente dependentes desse Deus, nós começamos a praticar atos que correspondem a isso, né? E a própria palavra aqui diz, né, que a quem nós servimos e para onde está voltado o nosso coração, né? Se nós servimos a Deus, se nosso coração está voltado a Deus, nós devemos honrar esse Deus, nós devemos fazer de tudo para que a obra dele caminhe nessa terra, para que cada vez mais pessoas e mais pessoas sejam convertidas, pessoas e mais pessoas sejam abençoadas, pessoas e mais pessoas possam ouvir falar da palavra de Deus e que possam ser tocadas e também sejam se rendam aos pés do Senhor. Amém? Outra questão também que a gente vê na palavra de Deus que fala que orar sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, né, o dízimo também é uma demonstração da nossa fé. A partir do momento que nós dizimamos, seja mesmo diante de dificuldades financeiras, seja mesmo diante de situações às vezes que são colocadas à nossa frente, mas nós temos que ter a confiança e a fé de que dizimar primeiramente, né, vai nos fazer com que tudo aquilo que há de vir
Posteriormente, será vencido porque nós fizemos uma demonstração de fé primeiramente, né? Deuteronômio 12:11 diz: então haverá um lugar onde escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizeres ao Senhor. 2 Reis 7,15. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui, o Senhor nos ordena para que nós tragamos os nossos dízimos, os nossos sacrifícios, né? Como forma, né, de fazer voto ao Senhor, como forma de nos rendermos ao Senhor, como forma de demonstrar que nele confiamos e que todas as situações, às vezes, que são colocadas às nossas frentes, há um Deus que nos acompanha e há um Deus que há de fazer com que todos esses momentos sejam superados, né? Lucas 8:1 diz, né? E aconteceu depois disso que andava em cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens, né? Então, aqui se falando de Novo Testamento, né? A gente falando já de Jesus, né? Enquanto Jesus andava e anunciava o Evangelho, ou enquanto os apóstolos andavam e anunciavam o Evangelho também, haviam momentos em que as pessoas davam e serviam com seus bens. É uma prova, uma demonstração de que essas pessoas, né, aqui particularmente falando de mulheres, mas que tinham um coração aberto à obra de Deus, né, que tinham um coração dispostos a ofertar e abençoar a obra de Deus, né? 1 Coríntios 16:1-2 também fala: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme as suas prosperidades, para que não se façam chegar coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 9:4. Não temos nós os direitos de comer e beber? Segue no 7. Que jamais milita sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leito do gado? Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, que os de contínuo estavam junto ao altar e participam? Todas essas palavras aqui, né, dizem a respeito de ofertar, de levar aquilo que é de Deus para Deus, né? E dizimar e ofertar algo a Deus não deve ser entendido apenas como algo difícil, né? Mas deve ser feito com muito amor, né? Eu falo que é preferível que você não dizime, que você não oferte, se houver algum peso dentro do seu coração, né? O correto e o que Deus espera é que nós façamos isso de coração aberto, façamos isso como uma prova de fé, façamos isso como uma prova de que nós reconhecemos a Deus como o Senhor das nossas vidas. E é importante que Deus, né, seja agraciado com os nossos dízimos e ofertas, né? Não que ele precise, mas a obra dele precisa. A obra dele aqui na terra, ela precisa continuar. A obra de Deus aqui na terra, ela precisa ser suprida, né? Para que nós possamos cada vez mais atingir mais pessoas, para que nós possamos cada vez mais abençoar mais pessoas, né?
tantas coisas boas, né, que o nosso ministério faz. Eu já disse isso antes, mas repito novamente, né, quantas coisas boas acontecem no nosso ministério. Famílias são abençoadas, as crianças são abençoadas, nós somos abençoados, né? Pessoas se convertem, pessoas se achegam cada vez mais, pessoas conhecem a palavra de Deus naquele lugar. Então não há por que nós não abençoarmos, não há por que nós não participarmos disso como confiança de que tudo isso é a obra de Deus, de que tudo isso tem a mão de Deus. E meu coração se enche de alegria pelo fato de ter pessoas que todo mês vão lá e dizimam e ofertam e levantam ofertas para determinadas coisas, para aquisição de coisas, de equipamentos, não importa, né? Não importa o que seja, mas Deus tem sempre levantado pessoas e é tempo de nós nos levantarmos para também abençoar a obra de Deus, principalmente no momento ao qual nós estamos vivendo, né? A igreja tem muito por fazer pela vida das pessoas, né? Tem pessoas que perderam seus empregos, tem pessoas que são dependentes de cestas básicas, tem pessoas que precisam da ajuda, mesmo que seja uma oração dentro do salão da igreja, mesmo que seja uma oração através de uma live, através de um vídeo, mas tudo isso requer um investimento da parte das pessoas que fazem parte dessa obra. E meu coração se enche de alegria quando pessoas se levantam, quando pessoas se colocam dispostas a fazer a obra de Deus, financiando a obra de Deus, que é uma das formas também de se fazer a obra do Pai, né? E conclusão aqui, né? Lendo a conclusão: negar a necessidade da atualidade da prática dos dízimos e ofertas é no mínimo de origem maligna, pois o diabo não quer ver o crescimento do reino de Deus. A obra de Deus tem a sua manutenção e crescimento através dos dízimos e ofertas do seu povo. Amém? Então, se existe alguma dúvida na sua mente a respeito de dízimos e ofertas, ore a Deus e ore a Deus. E se não for suficiente, peça para que alguém ore pela sua vida, para que toda dúvida, tudo aquilo que de repente o inimigo tenta colocar na sua mente, que tudo isso caia por terra, porque aqui, como o próprio texto diz, né, a obra de Deus tem a sua manutenção e crescimento através dos dízimos e ofertas, né? E o diabo não quer ver o crescimento do reino de Deus. Então, uma das formas de impedir o crescimento da obra de Deus é não ter dízimos e não ter ofertas na casa de Deus, né? Mas, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, Deus tem colocado pessoas que têm entendido esse propósito, que têm entendido esta palavra, e Deus tem levantado pessoas. Amém? Seja mais um que se levanta em favor da obra de Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas, porque através disso muitas pessoas vão ser abençoadas. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar. Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse estudo, Pai, que nos traz entendimento e discernimento sobre uma questão tão delicada hoje dentro da igreja, que são os dízimos e ofertas, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que isso é um compromisso selado contigo, Senhor. É um compromisso e uma redenção a Ti, Senhor. É uma promessa, Senhor, que o Senhor tem sobre nossas vidas e uma demonstração de fé nossa para convosco, Pai. Por isso nós pedimos, Senhor, levanta obreiros, Senhor, levanta homens e mulheres que possam estar dizimando na Tua casa, Senhor, que possam estar ofertando na Tua casa, Pai, e que esses, Senhor, possam ser supridos, Senhor, sejam nas suas despensas, Senhor, seja em tudo aquilo que Ele colocar às suas mãos, prósperos serão, Senhor. Seja no seu trabalho, no relacionamento com a sua família, Senhor, seja na sua escola, na sua faculdade, Senhor, em tudo, Pai. Em tudo aquilo que este obreiro que se propõe, Senhor, a abençoar a Tua obra, Senhor, nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na graça, fiquem na paz, Deus os abençoe e boa semana.